Bom dia, paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo, o amor da Santa Virgem Maria, hoje possa nos abençoar, nos preencher e nos dar força e os dons necessários para o dia de hoje, né? A palavra de hoje, para nós meditarmos, está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 40 ao 45. E é uma palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: Vê que não digas a ninguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e toda parte vinham ter com ele. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Novamente hoje, a igreja, ela contempla, ela medita, continua no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dessa vez no versículo do 40 ao 45, aonde Jesus se aproxima de um leproso, né? Jesus se enche, não que Jesus se aproxima, Jesus se enche de compaixão por um leproso, estende as mãos e toca, e ele é curado imediatamente. Essa palavra, assim, desde ontem, no Evangelho de ontem, quando apresentava a sogra de Pedro, de Simão Pedro, a Jesus, diz a palavra que quando ele levantou, ela foi curada imediatamente da febre. E hoje, quando Jesus toca no leproso, diz novamente que imediatamente, lá no versículo 42, diz que quando o leproso disse que queria ser curado, o versículo 42 diz: imediatamente desapareceu dele a lepra. Glória a Deus, aleluia. Para falar um pouco desse evangelho, meditar nessa palavra de hoje, saber o que é que Deus quer dizer para nós, né? A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, né? É ela que nos conduz, ela que nos mostra a verdade. Se você amanhece o dia e está completamente vazia, na tristeza, eu convido a você todos os dias a pegar a sua Bíblia, a sua palavra e ler. Todos os dias você vai ver como a coisa muda e todos os dias você vai ter um novo direcionamento para a tua vida, para viver naquele dia, sabe? Então, falar do evangelho é falar primeiramente desse leproso. Quem é que não sabe da história da lepra, dos leprosos na Bíblia? A Bíblia, ela diz, a palavra de Deus, ela diz que na época de Jesus, os leprosos, quando pegavam essa doença, eles ficavam separados da cidade, eles iam para longe e não podiam se aproximar de ninguém, porque eram tidos como impuros, porque para a época, naquela época, o povo acreditava que o leproso, a pessoa que pegou a lepra, era porque era muito pecador, tinha desagradado a Deus. E por isso, além de ficar longe, se alguém se aproximasse, ele tinha que gritar que era impuro. Impuro na doença, impuro no pecado, impuro em tudo, né? E esse leproso, aí vem para a gente meditar. A dor de um leproso, se vocês meditar aqui junto comigo, a dor do leproso não era só no corpo, devido ao sangramento, às dores, às feridas. Creio que a maior dor
que o leproso tinha dentro dele. Não era as feridas, a exterior, o sangramento, mas era a dor da alma, a dor afetiva, a dor emocional. Porque além de doença contagiosa, doença que doía tudo, a maior dor era a dor da separação, do distanciamento daqueles que ele amava, das pessoas da sua família, das pessoas com as quais ele convivia. E essa palavra hoje, essa lepra, esse evangelho de hoje, se a gente trouxer para os dias atuais, não está muito diferente não, né? Essa palavra isolamento, tão usada nos nossos dias, nos dias de hoje, né? Quantas pessoas hoje não estão no isolamento, seja pelo Covid, seja por algumas doenças infecto-contagiosas, até mesmo a lepra. Quantas pessoas não estão no isolamento? Eu me lembro que quando Raimundo pegou o Covid, o que mais doía, e isso é a opinião de toda a família, das filhas, dos genros, até dos netos, que não entendia bem, que perguntavam, onde é que está painho? Eles chamam Raimundo de painho. O que mais dói na gente é o distanciamento. É você saber que tem alguém doente e não poder ver. Seja marido, seja filho, seja filha, quem for. É uma dor enorme, porque você sente como aquela pessoa fosse um bicho. Nem os bichos, os animais de estimação, têm esse tratamento, né? Um bicho de estimação que você cria, um cachorro, um gato, aquilo que você cria, que quando adoece você quer estar perto, você traz para perto, né? Mas o ser humano hoje, com essa pandemia, está tão distante e o distanciamento é tão grande. E a gente quer se aproximar das pessoas mesmo em casa, não podemos. Agora é a gripe, né? E como o evangelho está atual para os dias de hoje. A lepra de hoje. O Covid, a gripe, que nos impede de ir até o próximo, de levar a palavra até o próximo. Então hoje a rede social ela serve muito para isso. Tanta gente que usa a rede social para coisas, sabe? E aí a gente aproveita para levar a palavra de Deus, né? E mais uma coisa, esse leproso ele nos ensina que mesmo na sua dor e nas suas impossibilidades que ele tinha, ele toma uma decisão de se aproximar de Jesus, de clamar a Jesus, de falar com Jesus. No momento da sua necessidade, no momento que teve a oportunidade, ele agarrou, ele aproveitou e tomou a decisão certa de ir e de se prostrar. Diz a palavra que ele se ajoelhou diante de Jesus. Então, muitos de nós que nesse momento está doente em casa, guardado lá dentro de um quarto separado de todo mundo, ou mesmo nos hospitais, numa UTI, numa enfermaria, num apartamento separado da própria família. Tome essa decisão hoje, que esse leproso tomou, de ir até Jesus, né? Porque enquanto muitos que cuidam de você, enquanto muito querem e não podem, e tem muitos que têm medo mesmo e faz medo, não é muito diferente do tempo da época de Jesus. Jesus aceita que você o busque e que você o toque. Porque ele é o remédio, ele é o Senhor, ele é Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele não nos desampara. E aí essa atitude desse leproso se ajoelhar diante de Jesus, de se prostrar, é a mesma coisa que ele está dizendo assim, olha, ele começa e diz assim, se queres, pode limpar-me. Se queres.
O que que ele está dizendo? O que que ele mostra para nós hoje, essa leitura, através desse leproso? O leproso diz, se queres, ora, se eu quero alguma coisa com alguém, quero muito e eu não tenho condições de ter, eu não tenho condições de possuir ou de nada, de ser curado. Eu não tenho, não está nas minhas mãos mais o poder de nada. Mas eu sei que existe alguém que está acima de todas as coisas e que pode. A primeira coisa que eu faço é, se você quiser, você pode fazer isso. Né? O exemplo, eu não posso hoje, vou trazer exemplos para dentro de casa, como toda dona de casa. Eu estou doente e eu não estou podendo andar. Mas eu estou vendo algo na minha casa que precisa ser feito. Arrumar uma casa, coisa tão simples, né? Para gente que pode. Mas para quem está em cima de uma cama e diz assim, como eu, Raimunda, posso, estou andando, estou livre, o que é que alguém doente vai dizer para Raimunda? Raimunda, se tu quiseres, tu pode arrumar a minha casa. Exemplo simples. Por que eu estou dizendo para a Raimunda que se ela quiser? Porque eu sei que naquele momento a Raimunda pode fazer, porque eu não posso me levantar da cama, mas a Raimunda está podendo andar. Então eu tenho a certeza que ela pode. Então quando o leproso diz, se queres, ele reconhece o poder de Jesus. Ele sabe que se Jesus verdadeiramente pode curar, pode libertar, pode salvar, pode fazer o que ele quiser, porque o Senhor é Deus de todas as coisas. Então, hoje é o momento da gente, esse evangelho nos leva a implorar, a dizer a Jesus, a implorar, a nos prostrarmos diante do poder de Deus, porque quando eu me prostro diante de alguém, eu estou baixando minha cabeça e estou dizendo, tu és maior que eu. O ato de se prostrar é o ato de dizer, estou diante do poder, estou diante do Deus Todo-Poderoso. Então se prostra agora diante de Deus, você mãe que agora está passando por dificuldades, doença do teu filho, né? Diante daquilo que o médico falou, Deus é maior, porque Ele é o médico dos médicos. Diante de tudo que você passa, diante daquilo que hoje você precisa hoje de um médico. Então vai e se prostra diante do médico dos médicos, que é Jesus. Eu preciso de um advogado. Então vai e se prostra diante de Jesus, que é o advogado que nunca perde em questão. Eu preciso de um amigo para desabafar, para conversar. Se prostra diante desse grande amigo chamado Jesus. Eu estou necessitada da presença de um pai. Se prostra diante desse Deus Todo-Poderoso que é Pai presente e que não nos desampara. Você que está esperando o quê? Corre, vai até esse Jesus e clama, e fala, e chora. Mostra a tua situação. Mas outra coisa que o leproso nos ensina é a ser humilde. Quando ele diz se queres e se prostra, ele está sendo humilde diante de Jesus. Não dê ordem a Jesus. Nós temos o costume de chegar e dizer, Senhor, eu preciso, cura meu filho, Senhor, me cura, Senhor. Passei muito por isso. Não. Que a oração desse leproso seja como algo, seja um ensinamento para mim. Não é Senhor, chega e cura, Senhor, chega me dá, Senhor, não. Senhor, se tu queres, tu pode curar o meu filho. Senhor, se queres, tu pode mudar a situação da minha vida. Senhor, se queres. Esse exemplo de humildade vai mover o coração de Deus. Ele vai olhar realmente. Ela crê, ele crê. Tanto que diz se queres. Ele sabe que eu posso. Mas ele vai num sinal de humildade. De um nada diante de um tudo. Porque é assim que nós temos que nos comportar diante do Deus Todo-Poderoso. Um nada.
Um simples nada, um nada com nada por cima, diz Santa Teresinha, né, do Menino Jesus. Eu sou um nada, né? E aí, para terminar, você nota como é que termina o Evangelho, né? Deixa eu dizer como é que termina o Evangelho. Diz que Jesus cura o leproso, e aí, o que é que Jesus diz? Vê que não diga a ninguém, mas vai e mostra até o sacerdote. Jesus, quando cura o leproso, limpa todas as suas lepras, ele dá uma ordem. Você vai até o sacerdote, mas você não precisa dizer nada a ninguém. Só que a tendência de quem é curado, de quem quer um milagre, é de sair aos quatro cantos do mundo dizendo: Jesus me curou. Jesus me salvou, Jesus me libertou. Era uma situação, e você tem o desejo, a ânsia de testemunhar, né? E foi a primeira coisa que o leproso fez, foi sair aos quatro cantos. Olha, eu era leproso, e agora o Deus de Israel, o Senhor Jesus me curou. Aí diz a palavra que por causa disso, Jesus não podia entrar mais publicamente numa cidade. Percebe? Jesus conservava-se fora nos lugares despovoados. Quer dizer, Jesus trocou de lugar. Agora, o leproso que vivia separado na cidade no alto, né, lá dentro do mato, né, que não podia chegar perto de ninguém por causa da lepra, quando Jesus o toca, quando Jesus o livra, tira dele as enfermidades e a traz para si. Então, novamente, hoje nós estamos vivendo o que Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, ele diz: e ele pegou, tomou todas as nossas enfermidades para si, levou para si. Jesus agora troca de lugar. Jesus deixou de ser público para viver escondido como aquele leproso vivia. Porque quem ama faz isso. Tira de si para dar ao outro. Deixa de viver a vida própria para que o outro viva. E foi isso que Jesus fez com o leproso, trocou de lugar com ele. Mas também a palavra diz que de toda parte do povoado vinha ter com ele. Então eu quero poder terminar. Tem uma canção que diz assim: porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. É de Adriana. Porque duvidar, se nada é impossível para ti. Porque duvidar, se nada é impossível para ti. Nós não podemos duvidar do poder e nem ter medo, porque nada é impossível ao que crê. Nada é impossível àquele que tem o poder nas mãos de transformar, de curar e de libertar. Então, que a graça do Pai hoje possa tocar as nossas lepras dos nossos corações, e que nós, diante dessa graça, possamos nos prostrar diante dessa graça do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, tira as lepras do meu coração. Tira aquilo que impede de ser limpa diante de ti, de ser clara, de ser branca como a neve. E que possamos cantar: foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir. Então, que a gente nunca desista de perseguir esse Jesus. Que todos os dias possamos nos alimentar dessa palavra santa, que é Jesus. A paz e a alegria do Espírito Santo hoje possam inundar o teu coração. Amém.